Aproveitando o que o Acari sugeriu numa das coisas, era o material, a evolução do material, a história do material, da gente usar martelo, diapasão. O que você podia destacar para a gente? Uma curiosidade, uma necessidade? Essa evolução ajudou a gente como? Assim, no tempo, né, é difícil precisar quando que cada um desses instrumentos foram incluídos na semiologia neurológica, né? Mas uma ordem de grandeza é possível. Num determinado momento não existia aquele material e ele passa a aparecer dali em diante. O primeiro desses aparelhos, com certeza, foi o oftalmoscópio, né? Eu estava revendo o Torres Homem, que publicou o primeiro livro de neurologia, exclusivamente neurologia nacional, mas em 1878. Mas em 1870 ele fez um livro grande de clínica médica com quase 200 páginas de neurologia. Puxa. E são 13 sinais, 13 sintomas que ele analisa cuidadosamente. E tem uma parte inicial semiológica em que ele fala dos instrumentos disponíveis na época, 1870. E para nós, o único instrumento ali que seria útil é o oftalmoscópio. O oftalmoscópio que foi inventado em 1850 pelo Reinholds. Mas e o Torres Homem já falava de tuberculose, já falava de alterações com tumores cerebrais na oftalmoscopia em 1870. Que legal. E você, Félix, que destaque você faria de material? Eu acho que, em termos de evolução, alguns evoluíram de verdade, outros evoluíram em paralelo, como é o caso dos martelos, né? O martelo apareceu como instrumento de pesquisa, primeiro para percutir tórax, muito tempo antes, mas depois ele evoluiu para a pesquisa dos sinais tendinosos, reflexos profundos. E eles se modificaram ao longo do tempo. Começou em 1875 a se usar o martelo, né? 2 autores publicaram a mesma coisa, falando do valor da pesquisa do reflexo tendinoso com o uso do martelo. E o martelo, foram criados vários, e eles foram se modificando, cada um tinha uma preferência e tal. Em 1888, o Taylor criou o martelinho que hoje em dia é um dos mais utilizados, mas que peca um pouco pelo peso. Ontem eu estava conversando com o Mar sobre isso, ele até ressaltou, disse, olha, mas é para uso principalmente para neuropediatria, para pediatria, para neurologia infantil. E é verdade, ele é um martelo leve. Agora, cada um tem uma preferência. Saiu uma pesquisa agora do nosso companheiro Hélio sobre qual era o martelo que cada um usava. Ainda não saiu a resposta, mas cada um vai dar uma opinião. Eu prefiro um chamado martelo de Babinski, que é o estimulador redondo e retrátil, porque você guarda bem, abre e afasta do paciente. Mas o martelo evoluiu nesse sentido. O oftalmoscópio é diferente. Ele foi realmente lá lançado em 1850 e foi sendo modificado ao longo dos anos, não só o próprio oftalmoscópio, como os métodos de avaliação fundoscópica. Então isso cresceu também na evolução do material de exame neurológico. Você tem basicamente três instrumentos que são tradicionalmente usados. É o diapasão, é o oftalmoscópio, é o martelo de reflexo. Mas surgiram outras delicadezas e refinamentos em relação ao exame neurológico. Por exemplo, falando ainda de avaliação oftalmológica, o campo visual. Então você tem muito mais sensibilidade usando a haste com a bolinha, que é o chamado prendedor de chapéu, em que você examina, do que a dança dos dedos, que se faz habitualmente para examinar. Algumas coisas surgiram aí. Desses materiais, o que eu, em sala de aula, falo para os alunos, que o paciente não vai queixar da perda da sensibilidade profunda.
ele pode te dar dica de que ao tomar banho, lavar a cabeça, ele desequilibra, que de noite ele tropeça mais, desequilibra mais e assim por diante. Tirar a camiseta, quando ele puxa, apaga tudo, aí cai. Exatamente. É um sinal, vamos dizer, do Romberg, vamos dizer, que é pouco sensível na minha experiência clínica. E, portanto, eu acho que se você não quiser fazer quase nada do exame neurológico, por qualquer motivo que seja, que o paciente chegou lá com uma cefaleia e você fez o fundo de olho e está satisfeito semiologicamente, eu acho que é obrigatório fazer a palestesia, porque vai passar desapercebido. Parestesia e batiestesia, que é a noção de posição suplementar, eu acho que são itens que compõem o exame neurológico e deve ser feito. No que diz respeito ao Romberg, ao sinal de Romberg, há uma curiosidade, né, que esse sinal foi descrito pelo Romberg, e na época em que a sífilis graçava na Europa, e principalmente a lesão dos cordões posteriores, metades dorsais. E ele descreveu isso como se ficar em pé, fechar os olhos, a pessoa cai. 37 anos depois, Gowers, no segundo livro dele, coloca uma nota dizendo, olha, facilita muito a pesquisa do sinal de Romberg se além dele ficar em pé e fechar os olhos, ele juntar os pés. Então, essa complementação que fez o sinal que hoje se pesquisa, demorou 37 anos para ser concluída. Então, é ficar em pé, juntar os pés e fechar os olhos. Isso é uma coisa interessante. Para construir a manobra depois de 37 anos. Eu acho assim, a manobra, quando o Romberg descreveu, é uma manobra para tapas dorsais. E aí ela não se devia se ver muito, né? Porque era um problema frequente. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, TAVS é uma raridade, é uma coisa, a gente vai ver um Romberg, o último Romberg que eu vi foi uma sinumelia, né? Romberg, né? E aí o diapasão, eu não sei exatamente quando que ele apareceu. Eu tentei ler livros de semiologia, por exemplo, 1870, não tinha diapasão. Mas a década de 10, a década de 20 do século 20 já tinha diapasão, chamando a atenção que tinha que ser o diapasão de 128 Hz. Né? Então, o diapasão entrou no exame neurológico final do século XIX, iniciozinho do século XX. Em algum momento ali o diapasão passou a ser utilizado. Eu acho o de 256 mais sensível. O 128, a não ser que você module, né, que você bata com menos força, que você estimule menos o diapasão. Existem algumas preocupações com a capacidade de, vamos dizer assim, de perceber 256 variações, 256 Hz pelo sistema ali de receptores. Então, eventualmente pode haver uma dificuldade de identificação de uma frequência tão alta, porque tem que polarizar e despolarizar a célula várias vezes ali. Né? Então, por isso que, de uma maneira geral, se dá preferência para o 128. O 256 pode ser mais sensível, mas talvez menos específico. Entendo. Agora, o diapasão propriamente já existia desde o século XVII, né? Por um instrumento de controle musical. Sim, para afinar os instrumentos. Ele foi lançado por um trompetista que tocava junto com Handel. E ele colocou lá o diapasão como é hoje. Houve uma modificação na década de 90 agora do diapasão vir com uma graduação, a gradação da vibração que você usa para perceber o desaparecimento da sensibilidade profunda, mas com uma informação visual dos triângulos que se sobrepõem. Mas isso é bem recente, isso agora é da década de 90. Eu tenho um diapasão desse, mas a frequência dele, do meu, é 64 Hz. Você vê problema? Isso depende muito de quem
É que nem aquela história do computador. Estou brincando com você. O estudo normativo, né? O estudo normativo é com 128 Hz. 128 é o padrão. É do né? Wing Journal. Mas esse graduado aí, o meu pelo menos é 64, o seu é 128? 128. Ah, que legal. O meu também. Difícil de achar? Difícil. Difícil achar. Eu acho, não é querendo criticar, foi uma evolução do diapasão, mas ele para mim é incômodo, o uso dele é incômodo. Porque o correto é você pegar os braços, apertar e soltar em cima. E isso eu tenho dificuldade de manipular, e acredito que algumas pessoas têm. É que nem o oftalmoscópio, modelo de bolso. Uma crítica que eu sempre fiz a esse oftalmoscópio, ele é mais difícil de você manipular. Ele é pequenininho, difícil de manipular. Para os alunos que estão começando, eu recomendo que não comprem, embora ele seja mais vantajoso do ponto de vista financeiro, é mais barato. Mas às vezes o aluno fica usando e tendo muita dificuldade e acaba desistindo de fazer o exame fundoscópico. O de porte médio é o mais adequado para começar o treinamento, isso na minha maneira de ver. Depois de treinado, ele usa lá perfeitamente bem o de bolsa e muita gente usa também, mas ele é mais difícil na manipulação e na observação fundoscópica. O pan-oftalmoscópio vale a pena, né? Ele tem um aumento 5 vezes maior que o oftalmoscópio comum e é possível ver com uma sala com uma luminosidade alta, né? Não precisa apagar, não precisa dilatar a pupila. É um bom aparelho. Né? Eu acho também, eu uso o oftalmoscópio faz diferença. O problema todo é o preço. Né? É o preço. É maravilhoso. Eu acho que eu acho que todo neurologista devia ter um, porque é um instrumento de trabalho. E também a gente não fica tão próximo do paciente. Nessa época de pandemia, o oftalmoscópio foi muito útil nesse sentido, das máscaras, todas as coisas. E o portátil, desculpa interromper, o portátil, você tem que, como olhar no buraco da fechadura, você tem que chegar pertinho o seu olho do outro, porque senão você não vai ver nada. Porque tem que chegar bem pertinho. Agora tem umas lentes que você consegue observar. Sim. E que te dá uma facilidade, porque o oftalmoscópio é uma avaliação individual. Você só vê. Isso. E quando você tem um grupo de alunos em que você está tentando dar uma orientação de como fazer fundoscopia, essas lentes ajudam porque de fora você consegue que várias pessoas vejam a retina, os vasos da retina, a papila, mas etc. normalmente tem que dilatar, né? O problema é esse. Você obrigatoriamente tem que dilatar a pupila. Ao passo que o oftalmoscópio individual você não precisa dilatar. Ilmar, além dos 3 materiais aqui discutidos, né, o oftalmoscópio, o diapasão e o martelo, que outro material para avaliação neurológica você destacaria aí? Eu acho que assim, os outros, eles são descartáveis, né? Por exemplo, eu tenho aquelas roletas de Wartenberg, né? Foram proibidas. Por causa do HIV, por causa da hepatite C. Eu comprei para não usar, para ter como é que elas são interessantes, assim. Mas porque... Facilitava a vida, hein? Porque é diferente de um ponto só de estimulação dolorosa. É um conjunto de pontos que vai rolando em cima da perna do paciente. Mas isso é impossível do ponto de vista de segurança para o paciente. Se a gente for ver atrás também aqueles martelos que... Né, o martelo de Book, por exemplo. O martelo de Book não deve ser comprado por ninguém. Né? Primeiro porque a borracha é pequena. Segundo que tem um pino que você não vai usar nunca. E tem um pincel que também você não vai usar nunca. Né? No lugar do pincel você... pode usar algodão e no lugar do pino eu uso esses espetos para queijo coalho. Sim. Eles são grandes. De churrasquinho. De churrasquinho. Que daí é possível modular a força, né? Ou, claro, pode comprar filamento, né? Mas assim, o espeto de coalho depois quebra na frente do doente, põe no lixo na frente do doente, fica mais elegante, né?
Sabe que desse que eu te perguntei do material, um que eu acho interessante, eu concordo que não é necessário, eu concordo, mas eu acho que é interessante, é o Frenzel Lens, sim. o óculos de Frenzel. Aproveitando a expertise do professor Pérez, o que você acha? É fundamental, é necessário, dá para trabalhar sem? Mutarelli, eu acho que ele é fundamental. Se você tiver um paciente em que você direciona seu raciocínio diagnóstico para alterações do sistema vestibular, obrigatoriamente você vai ter que pesquisar nistagmo. E essa contribuição do Frenzel, acho que da década de 60, do óculos de Frenzel, ele é uma contribuição muito bem-vinda para você examinar o nistagmo, porque às vezes você tem há uma gradação de nistagmos, e você tem uns que são de muito pequena amplitude, que ao olho nu você não percebe. Se você não tiver o óculos de Frenzel, isso já aconteceu comigo. Se você não tiver o óculos de Frenzel, você não percebe. Ele é de amplitude pequena e de curta duração. Como você vai observar isso ao olho nu? Eu vou te falar o que eu aprendi, que eu não conseguia comprar o Frenzel, e um colega americano dando aula, ele sugeriu que você fizesse o fundo de olho de um lado e tapasse do outro. Eu vou usar o mar só. Você vem aqui nesse aqui, ó, fecha esse aqui, de maneira que ele não tem como fixar o olhar mais. E o oftalmoscópio É ótimo. ampliaria, vamos dizer assim, dá uma... O que você acha? Eu acho que isso é outro aspecto. Eu acho super interessante, eu uso esse recurso também. E você obstruir a visão do olho e usar o oftalmo, você vai ver que você conseguiu fazer a privação visual. Isso. E isso ressalta os nistagmos ditos periféricos. Perfeito. Então, para nistagmo periférico, isso funciona bem. Se você não tiver outro recurso, tampa o olho, usa lente e você no outro. Isso é válido, é bastante válido. Agora, o Frenzel não é só por causa da privação. Ele faz a privação visual, mas ele te ajuda muito na percepção do movimento do olho. Ele amplia bastante, né? Ele amplia bastante. Se for um nistagmo de curta duração, você tem que estar atento. Se ele for de curta duração, de pequena amplitude, o Frenzel é que vai contribuir para você ver. Agora, é interessante isso, se tampar o olho. O que eu me pergunto, eu acho que ainda, assim, com certeza a gente se diverte muito com esse tipo de investigação semiológica e não estou minimizando a importância disso tudo. Mas num tempo em que o diagnóstico das doenças degenerativas às vezes vai ser feito por estudo genético e que a localização dessas coisas vai ser feita pela ressonância magnética, quanto que se ganha de plus com esse tipo de investigação semiológica? Do ponto de vista de astúcia clínica, não há a menor dúvida disso, no sentido de indicar, né, os exames, né? Mas aquela ideia assim, para que serve o exame físico, né? O exame físico serve para confirmar as ideias de anamnese, o exame físico serve para não confirmar, se esperaria um sinal e ele não aparece, e o exame físico serve para mostrar coisas que a anamnese não mostrou, né? Na clínica, de uma maneira geral, 5 a 7% só de coisas que a anamnese não falou que a gente vai ver no exame físico. Agora, em algumas situações específicas, né, principalmente na descrição cuidadosa de algumas doenças neurodegenerativas, né, todos esses... Mas eu não sei se isso faz verão, se isso assim, né, aquele achado semiológico que não é encontrado através dos métodos de investigação complementar usuais e que não teria outra maneira de fazer de ter esse achado. Então, acho que à medida que a gente tem que reduzir a semiologia a um tempo viável administrativamente, né, seja porque isso é uma urgência, seja porque, né, a gente não tem todo o tempo do mundo para fazer o exame neurológico, como é que ficam essas manobras?
Acho que elas ficam bem. Eu acho, porque você não existe, às vezes você lê assim, exame neurológico completo normal. Sim. Não existe exame neurológico completo. Não existe. Eu gosto de chamar de fundamental. Os fundamentos é básicos do aquilo que é essencial. No relatório que os oncologistas lá do hospital fazem, eles, obviamente, por receio de metástase, carcinomatose e assim por diante, eles escrevem exame neurológico grosseiramente normal. Quer dizer, pelo menos sabe que o exame foi feito grosseiramente. Mas, assim, só para juntar essas duas partes aqui, do tempo que a gente tem e tudo, eu imagino que a maioria de nós, neurologistas, acabamos por focar o exame na queixa do paciente e complementar com alguma outra coisa, porque fazer o exame neurológico completo é impossível. É impossível. É desnecessário. É desnecessário também. Você tem que setorizar aquilo que você está querendo tornar proeminente. Isso é baseado no que o paciente te contar. E você tem os recursos, novamente, que podem te auxiliar. São os recursos de imagem e agora, mais recente para cá, é outra neurologia, é aquela voltada para o estudo genético, que acaba dando diagnósticos sensacionais, mas você depende de um laboratório de genética. Isso não tem em qualquer lugar. Você não tem facilidade de acesso a isso para os seus pacientes. Mas contribui, colabora muito para isso. Agora, o exame neurológico, voltando só aqui a essa parte de sistema vestibular, isso cresceu muito mais recentemente. Antigamente não se dava bola para o sistema vestibular. E agora surgiram muitas inovações, muitos métodos de avaliação do sistema vestibular. Até o sinal de Romberg, ele fez um upgrade no sistema vestibular, porque você usa agora um sistema que você avalia o sinal de Romberg tradicional numa superfície plana, fixa, e coloca seu paciente sobre uma espuma. É uma espuma simples, de densidade específica, em que você vê o cordão posterior e você vê na mesma posição na espuma a avaliação do sistema vestibular. O reflexo vestibulocular, ele é o melhor exame que existe para você avaliar o sistema vestibular. Isso não é de aquisição antiga, é de aquisição recente, 1988, o pessoal lá da Austrália. É bem recente isso. Então tem muita coisa mais recente no sistema vestibular, na pesquisa dos déficit motor sutil. Então o exame neurológico, ele não é um exame estanque. Outro dia eu li de uma pessoa dizer, não, vem falar de um sinal descrito há 100 anos atrás. E daí? Se ele tiver validade, especificidade, ele pode ter 500 anos, mas é válido na sua avaliação frente ao paciente. Não importa o tempo, importa a qualidade daquele teste, a qualidade daquele exame que você está fazendo. Então, e esse exame, volto a dizer, ele evolui muito ao longo do tempo. Está evoluindo ainda. Sempre surge você mesmo citou aqui a manobra de Rachins, que isso nunca tinha sido usado anteriormente, foi usado, tem lá o seu valor. Então você tem recursos que valem. O importante é que cada sinalzinho que se pegue, ou que se descubra, ou que se descreva, ele tenha testado a sua validade. Ele tem que ser testado. A validade e a especificidade, colocar isso em papel. Senão vira ou a poeira semiótica ou a curiosidade de beira de leito, aí não tem muito valor.